Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Bom dia! Sextou, né, pessoal? Mais uma semana por aqui, mais uma sexta-feira juntos. Desejo, então, portanto, uma extraordinária sexta-feira, que seja uma sexta-feira muito produtiva. E como de praxe aqui, desejo igualmente um final de semana verdadeiramente abençoado, um final de semana de muita paz para você e para toda a sua família. Dito isso, vamos às nossas atualizações do dia. Hoje eu vou falar sobre a nova pesquisa do Poder Data divulgada ontem, que mostra que a popularidade do presidente Bolsonaro tem caído significativamente, especialmente no Nordeste. 2, vamos falar a respeito da reforma tributária. Os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado se reuniram para discutir como será o encaminhamento da reforma tributária nas duas casas legislativas e estabeleceram um prazo para a aprovação desta reforma em especial. 3, vamos falar sobre a reunião entre o presidente do Senado e o ministro da Economia, Paulo Guedes, para também tratar de uma possível volta do auxílio emergencial. E 4, por fim, vamos falar sobre o que foi discutido na reunião de líderes, onde foi decidido que o auxílio emergencial e a vacinação são os temas prioritários para o momento. Antes de começar aqui com o pé direito, te convido a se inscrever em nosso canal, caso você não tenha feito, a deixar o seu like neste vídeo e a compartilhar estas informações, porque sim, elas têm o poder de ajudar muitas pessoas. Dito isso, vamos direto ao ponto, direto ao que interessa e vamos começar apresentando os resultados da pesquisa que avalia a popularidade do presidente Bolsonaro e também do governo federal divulgada ontem pelo Poder Data. As entrevistas realizadas com 2.500 pessoas em todos os estados, inclusive no Distrito Federal, entre os dias 1º e 3 de fevereiro, mostraram que existe uma trajetória de queda na avaliação positiva do governo Bolsonaro, especialmente na região Nordeste. Quando perguntado aos entrevistados do Nordeste se eles aprovam ou desaprovam o governo Bolsonaro, 59% respondeu que desaprova. Nos melhores momentos do ano passado, durante o pagamento do auxílio emergencial, esse índice de desaprovação já foi de 33%, porém, desde setembro começou a crescer, o que coincide com a redução do auxílio de R$600 para R$300. E agora, desde janeiro, está estável em 59% de desaprovação. Ao mesmo tempo que o índice de desaprovação aumenta, a aprovação também diminui no Nordeste. Em setembro de 2020, a aprovação era de 55%. E agora 29% dos entrevistados disseram aprovar, somente 29% disseram aprovar o governo. Na média nacional, os dados são diferentes. Quando se leva em consideração o país como um todo, a aprovação está em 40% e a desaprovação em 48%. Agora, vamos falar sobre reforma tributária. Aconteceu ontem de manhã uma reunião entre o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, além de relatores dos projetos de lei sobre a reforma tributária existentes aí nas duas casas. O senador Rodrigo Pacheco, ao lado do deputado Arthur Lira, explicou o que foi tratado nesta reunião e apresentou o cronograma de trabalho para encaminhamento desta reforma na Câmara e no Senado. Vamos ouvir aí o que ele disse. Olha só. A reforma tributária é uma prioridade. Foi assim manifestada por ocasião da nossa candidatura à presidência do Senado. Também o foi em relação à Câmara dos Deputados, pelo deputado Arthur Lira, presidente. E hoje é uma reunião importante com aqueles que nos últimos tempos protagonizaram essa discussão na Câmara e no Senado. O deputado federal Aguinaldo Ribeiro e o senador Roberto Rocha, respectivamente relator e presidente da comissão mista que existe no Congresso Nacional, que discute a reforma tributária. É uma reforma complexa, ela, diferentemente de outras, tem que ser muito assertiva, não pode haver erros sob pena de prejudicar setores e estados. Tanto o deputado Aguinaldo Ribeiro quanto o senador Roberto Rocha têm plena compreensão disso, como tem também os membros da comissão mista do Congresso Nacional, de modo que neste café nós definimos algumas coisas importantes, não quanto ao conteúdo
da reforma tributária que haverá de ser submetido ao Colégio de Líderes das duas casas, aos senadores, às senadoras, deputados e deputadas, mas quanto ao procedimento, como é uma prioridade, vamos buscar então definir uma pauta, um cronograma dos trabalhos, de modo que ficou definido aqui, juntamente com o presidente Arthur Lira, que daqui a pouco também vai falar, e com o Aguinaldo e com o Roberto Rocha, que a comissão mista concluirá o seu trabalho até o final de fevereiro, com a apresentação do parecer por parte do deputado Aguinaldo Ribeiro, ouvindo, obviamente, os demais membros que poderão sugerir acréscimos ao parecer, supressões, críticas ao parecer. Na sequência, a reforma tributária se iniciará por uma das casas legislativas, e é um amadurecimento que nós vamos fazer no decorrer de fevereiro, juntamente com o presidente Arthur Lira, e temos uma previsão de que de 6 a 8 meses nós possamos ter concluído a reforma tributária no Congresso Nacional, tanto no âmbito do Senado quanto no âmbito da Câmara dos Deputados. Então, repito, não foi uma conversa sobre o conteúdo da reforma, que é um amadurecimento que tem que fazer nas casas legislativas, mas nos impõe, como presidente do Senado e presidente da Câmara, o estabelecimento de uma pauta e de um cronograma e fazê-lo, e nos esforçarmos para fazê-lo cumprir da melhor forma possível este cronograma, porque é o que o mercado, é o que a sociedade espera de nós, uma reforma tributária que seja a mais justa possível e que entregue ao país um sistema de arrecadação mais simplificado, menos burocratizado, com mais justiça social, não inibindo o setor produtivo do Brasil. Esses serão os objetivos de mérito da reforma tributária e nos cabe, repito, como presidente das duas casas, definir esse procedimento e entregar as pautas da reforma tributária no Brasil. Continuando, agora vamos falar sobre o auxílio emergencial. Todos querem saber. A volta do benefício emergencial pago às famílias mais vulneráveis foi tema de 2 importantes reuniões em Brasília. O presidente do Senado Federal, mais uma vez o senador Rodrigo Pacheco, disse que iria se reunir ontem com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar aí de uma possível volta do auxílio emergencial. Veja o que disse o senador Rodrigo Pacheco sobre essa reunião que ainda estava para acontecer. Veja aí. As assessorias estão identificando um horário depois da nossa sessão do Senado para que haja um encontro com o ministro Paulo Guedes para tratarmos de todas essas questões, de reforma tributária e também dessa questão da assistência social. Nós vamos conversar sobre a questão desse colchão social que precisa existir no Brasil, obviamente com toda a responsabilidade fiscal e com fundamentos econômicos. Quando um jornalista questionou se ele precisaria convencer o ministro Paulo Guedes sobre a importância do benefício, veja aí o que disse o senador Rodrigo Pacheco. Acho que ele precisa convencê-lo ainda ou ele está convencido de que é necessário esse auxílio? Eu acredito muito que todos no Brasil estão convencidos que é preciso assistir as pessoas que estão nesse momento de vulnerabilidade social. Agora, a forma de fazer, as condições econômicas do país para se fazer é que é uma discussão mais profunda, mais técnica para que se alcance o objetivo. Obrigado. Outra importante reunião onde se falou sobre o auxílio emergencial foi a reunião de líderes. Após a reunião, alguns líderes comentaram com a imprensa o que foi discutido na tal reunião e quais serão as prioridades da Câmara dos Deputados nos próximos dias. Ricardo Ramos, deputado Ricardo Ramos, que é líder do governo na Câmara, comentou sobre os planos dos parlamentares em relação ao auxílio emergencial e ampliação do Bolsa Família. E também falou sobre as mudanças de legislação que irão acelerar o processo de vacinação no país. Veja aí o que ele disse. Auxílio emergencial, ampliação do Bolsa Família, atendimento às famílias que precisam de um apoio do governo nesta hora da pandemia, será discutido na Comissão do Orçamento, que será instalada semana que vem, porque não temos mais orçamento de guerra, não temos mais decreto de calamidade pública, e, portanto, os recursos têm que ser encontrados no orçamento, respeitado o teto de gasto. Não foi discutida essa questão. Aqui se falou muito em vacinas e auxílio emergencial, porque são as pautas que a população está mais atenta. Então, sobre isso, auxílio emergencial vai ser discutido no orçamento, é preciso ter os recursos para definir a forma, e sobre vacinas, nós falamos hoje, inclusive, sobre a questão da Anvisa. O Senado está hoje votando na medida provisória 1003
novas normas que diminuem prazos da Anvisa, simplificam o processo de aprovação, e nós apresentaremos na medida provisória 1026 um rito mais simples que respeite todos os países que estão signatários de organizações internacionais de boas práticas de fabricação farmacêutica, de modo que qualquer vacina aprovada nesses países possa ser aproveitada no Brasil. 11 vacinas já são aplicadas no mundo, com aprovação de agências em larga escala, e o Brasil só consegue comprar 2. Então haverá, por parte do Congresso, uma manifestação, como houve hoje no Senado, para que haja mais agilidade. Nós definiremos isso em lei, para que haja mais agilidade, para que mais vacinas possam ser compradas. O presidente Bolsonaro colocou 20 bilhões de reais disponíveis para comprar vacina para todos os brasileiros, e nós queremos que isso aconteça o mais rápido possível. Então, as regras de aprovação, a Anvisa ontem já retirou a fase 3, de exigência de fazer testes em humanos no Brasil, aceita os testes de humanos feitos em outros países, que também foi motivo de um projeto de decreto legislativo que eu protocolei ontem para suprimir essa exigência, e a Anvisa, entendendo que era uma exigência excessiva, já administrativamente retirou do processo. Portanto, temos o maior respeito pela Anvisa, mas precisamos de agilidade. De outro lado, o deputado Efraim Filho, que também esteve nesta reunião de líderes, destacou que a Comissão Mista de Orçamento será instalada na próxima semana. Vamos ouvi-lo. A previsão é de instalação da CMO na terça-feira. O orçamento 2020 é prioridade, até porque só se pode discutir temas como auxílio emergencial, que foi tema sim da reunião e apontado como prioridade da maioria dos líderes, a partir do momento que tivermos o orçamento 2020 concluído. Então a prioridade é CMO, retorno, instalação na terça-feira e projetos da pauta que vão ao plenário a partir da quarta em diante. Ou seja, isso significa que já temos uma data definida para o início da discussão sobre o retorno do auxílio emergencial, dia 9 de fevereiro. Será? Pois é, vamos seguir acompanhando tudo isso por aqui e bem de perto. Então, é isso que eu tinha para compartilhar com você aqui nesta manhã. Para este vídeo, estas eram as informações. Desejo uma excelente e produtiva sexta-feira e, mais uma vez, um final de semana abençoado por Deus. E como, claro, nunca me canso de repetir, lembre-se sempre, tudo vai ficar bem. Sabe por quê? Porque Deus está no comando sempre. Valeu, forte abraço, tenha um excelente final de semana.